Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, que Deus em Cristo Jesus possa alcançar a tua vida nesse momento, que você possa estar confiando em Deus nesse momento de grande dificuldade que nós temos vivido. Estou reunido aqui com o pastor Rondinelli. A paz do Senhor, irmãos, Deus os abençoe. Amém. Já deleitando aqui tudo aquilo que tem preparado para nós no trimestre, nesse segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estaremos abordando a carta de Paulo à igreja de Éfeso. Uma carta com muitas riquezas, para o nosso elevo espiritual, e certamente nós seremos abençoados e edificados através dessas lições. Eu queria orar com você nesse momento para nós darmos início nessa primeira aula, a aula introdutória do nosso trimestre, e eu quero orar por você e com você nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, Senhor, agradecidos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem estado conosco. Te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que em meio a toda essa crise, esses problemas, essas dificuldades que tem assolado todas as nações, nós cremos que o Senhor é aquele que prometeu estar conosco, em quem nós temos depositado a nossa confiança, em que o Senhor nos dará a vitória em meio a essa dificuldade, Pai. Seja conosco, estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, não estamos tendo aula presencial, mas que através dessas transmissões o Senhor possa edificar a sua igreja, que nós possamos ser alimentados da Tua Palavra, Pai. Te louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Irmãos, essa lição que vamos começar, ela vai ser muito importante para a igreja do século 21. O apóstolo Paulo, ele vai trazer na carta aos Efésios uma teologia muito profunda, algumas coisas novas para a sua época. E o autor, irmãos, o pastor Douglas Batista, ele é presidente do Conselho Cultural da CGABB, ele é pastor-presidente da Igreja de Missão, lá no Distrito Federal, tem bastante envergadura e conhecimento do Novo Testamento. O título da lição é um título muito sugestivo, muito bom. Ele colocou a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos começar, irmãos, trazendo para os irmãos essa aula que é introdutória. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que é a carta aos Efésios, seu destinatário. Com certeza também vamos aprender, irmãos, porque existe algo importante quando nós fazemos uma boa introdução. Quando nós pegamos um livro e entendemos quem é o autor, para quem ele escreve, qual o seu cenário cultural e histórico, nós conseguimos entender melhor o que ele está dizendo, o que ele está falando, aquilo que ele quer ensinar. E nós vamos fazer isso no dia de hoje. Estou aqui com o pastor Ronaldo, gravando essa aula, E vamos tirar aqui o máximo que puder, no mínimo tempo possível, para que os irmãos possam ter uma ideia geral do que é a nossa lição e do que é a carta aos Efésios. Meus irmãos, na verdade nós enviamos para os irmãos a revista em PDF, a revista não chegou em nossas mãos, Está para chegar ainda, vai chegar essa semana. Vai chegar, e nós cremos que nós vamos ter aulas presenciais ainda desse trimestre. Espero em Deus que Ele nos conceda essa graça, esse privilégio, porque existe, parece, um distanciamento nessas transmissões, mas que nós venhamos aproveitar, irmãos, da melhor maneira possível, as lições que estaremos ministrando, que estaremos aprendendo junto, e certamente Deus vai nos abençoar. Chegando a revista, nós já iremos informar os irmãos, mas por enquanto nós temos aí à disposição as lições em PDF. Que os irmãos possam ler essas lições, meditar, aproveitar que estamos aí nessa quarentena, nesse momento de reclusão e tantas coisas quer ocupar nossa mente, o nosso coração, que nós venhamos ocupar nossa mente e nosso coração da palavra de Deus. E por sinal, Deus preparou essa lição num momento bem oportuno também,
que com certeza irá nos edificar. Mas vamos lá, irmãos, sem perca de tempo, eu quero ler aqui o texto áureo, a verdade prática dessa nossa primeira aula desse trimestre. O texto áureo está Efésios capítulo 1, versículo de número 2, que está escrito assim: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, irmãos, é bem interessante também. O autor da revista, ele teve aqui uma felicidade muito grande, e a verdade prática dessa lição é a seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Amém. Muito bom. Veja como que realmente a lição ela será extremamente importante para nós, especialmente nessa época em que nós estamos vivendo. Deus ele tem um propósito em todas as coisas. Não vai ser uma crise, uma pandemia que vai frustrar os propósitos de Deus. Deus continua com seus propósitos estabelecidos. Ele tem propósito para a sua igreja coletiva, para a sua igreja individual, e certamente Deus está trabalhando nas nossas vidas. Nós cremos que Deus ele vai nos abençoar. Amém? A nossa leitura bíblica, irmãos, ela se encontra em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 1, o verso 1 e o 2. E também Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Estava falando aqui com o pastor Ronaldo que para se compreender bem a carta de Paulo aos Efésios, é muito importante estudar Atos dos Apóstolos. A igreja foi fundada no capítulo 19, nós vemos esse início da igreja dos Efésios, e nós vemos o quanto Paulo teve sucesso, laborou ali e deu fruto o seu trabalho. Foi talvez a igreja onde ele teve mais sucesso. Você não encontra outro lugar onde aparece com tanta veemência o trabalho de Paulo na parte espiritual, na parte de ensino e o crescimento desse trabalho. Em determinado momento diz que ele alcança toda a Ásia Menor através do trabalho dele na cidade de Éfeso. E aí nós temos agora a introdução na leitura bíblica em classe. Eu não sei, é necessário ler só a carta aos Efésios, o resto a gente comenta. Amém. No primeiro comentário eu faço esse comentário junto com você. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2 é o início dessa carta, né? Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o autor ele coloca como objetivo geral mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Propósito, essa é uma palavra que vai aparecer muito. Deus tem propósito, ele não junta a igreja, ele não salva, limpa, transforma, ele não prepara e vocaciona à toa, ele tem propósito. E nós vamos ver isso com muita clareza nessa carta. Tem alguns propósitos, objetivos específicos, individuais, que ele também alança aqui. Apresentar a autoria da carta e a data da epístola, identificar a quem foi dirigida a epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. E nós vamos tentar fazer isso o mais breve possível. Vamos acelerar o passo para que a gente consiga não ser muito maçante, porque nós queremos abranger um material que é muito farto. Se a gente parar para conversar sobre essa carta aqui, vai horas. Mas vamos ser mais acelerado um pouquinho. A introdução, Ronaldo. A epístola aos Efésios, denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de rainha das epístolas, nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Amém. Eu acho que é exatamente por isso que é um dos objetivos de Paulo, né?
trazer essa realidade para nós, e eu acho que é exatamente por isso que essa carta ela recebe esse título, né, de a rainha das epístolas. A maioria dos grandes teólogos tem um apreço especial para a carta aos Romanos, mas a maioria também ela vai trazer o valor dessa carta, a carta aos Efésios. Se você compreender que a carta aos Romanos é o dobro de capítulos, mais um pouco que o dobro, você vai compreender que Paulo, ele pega essa carta aqui e ele vai colocando de forma teológica, mas pastoral, em cada capítulo, verdades que às vezes não tem mais em lugar nenhum. Ainda que você possa comparar o esboço da carta aos Efésios com o esboço da carta aos Colossenses, você percebe que a carta aos Efésios ele aprofunda mais. Ele não coloca muita coisa pessoal, ele não vai citar muito o nome dos irmãos, que ele pastoreou por 3 anos, mas ele vai colocar muita teologia. Ele vai falar muito da obra de Jesus, mas nessa obra ele sempre vai colocar ela linkada, ela atuante nas pessoas que vão compor a igreja. E ele vai trazer a igreja nessa carta como um mistério escondido no coração de Deus, que agora é revelado. Agora é revelado. E nós vamos pensar um pouquinho aqui a questão da autoria, da data. Qual que é a real importância de se estudar, ou de se saber essa questão de autoria e data dos escritos bíblicos? Irmãos, questão de autoria, datação, é muito importante para a gente começar um livro sabendo o seu contexto. E o contexto histórico, cultural, ele vai ser muito identificado pelo próprio autor. Quando eu entendo que o apóstolo Paulo é o escritor dessa carta, isso já me diz muita coisa. Quando eu entendo a data dessa carta, ela é quase que unanimidade que ela foi escrita no ano 61, 62. E a gente vai entender o contexto que Paulo estava nesse período. Aí isso vai nos trazer, irmãos, algo muito profundo. O apóstolo Paulo foi pastor dessa igreja durante 3 anos. Teve muito sucesso. Ele sai de lá e ele recebe uma profecia de que ele iria ser preso em Jerusalém. Isso ocorre. Ele fica um certo tempo preso em Cesareia e depois ele é transferido para Roma. E em Roma, no capítulo 28, último capítulo de Atos, aparece já ele numa prisão domiciliar, possivelmente no ano 60, finalzinho ali, no começo do ano 61. E ali ele vai trabalhar em prol da igreja através de escritos. Ele escreve 4 cartas, são as cartas da prisão, as cartas do cárcere, e ele vai também fazer uma base missionária, uma base de pregação em Roma, que era um desejo que tinha no seu coração, que Deus já tinha falado para ele que usaria ele em Roma. Então, quando você vê autoria, quando você vê data, você já percebe coisas que vão te mostrar, vamos dizer assim, o poder de Deus e como Deus vai trabalhar os seus propósitos com bastante detalhamento. Veja só, ele disse que ia levar Paulo a Roma, levou. Roma é uma prisão, mas para Paulo não, para Paulo é uma base missionária. Enquanto solto, o apóstolo Paulo, ele prega muitas mensagens, ele ganha muitas almas naquele monte de cidades que ele passa nas suas 3 viagens missionárias. Mas agora, enquanto preso, ele não pode ir para a rua pregar. O que é que ele faz? Ele escreve. As pregações de Paulo não nos chegam a nós, aquelas pregações que ele fez em Tessalônica, que ele fez em Colossos, que ele fez na região da Acaia. Não tem. O registro da sua mensagem, ela é pouca. Agora, quando você pega as cartas que ele escreve na prisão, aí você entende que Deus leva ele para ali com um propósito. Por isso que é importante você entender a data. Veja bem, nesse momento, o Império Romano já está começando a perseguir, mas ainda não está no ápice da perseguição. Nero já está no poder, mas ele ainda não é aquele monstro sanguinário que ele vai começar a ser lá no ano 63, 64 em diante. E aí você tem uma ideia mais ampla quando você entende essa questão da autoria e do momento que Paulo escreve essa carta. Aí fala o tópico 2 aqui, fala da assinatura, né? Paulo ele faz questão de
de se identificar essa questão, irmãos, na carta da assinatura, o apóstolo Paulo ele escreve 13 epístolas do Novo Testamento. Algumas pessoas têm a tendência a acreditar que Hebreus também é uma carta escrita por Paulo, seria a 14ª. A gente não pode asseverar isso, ainda que alguns pais da igreja vai dizer que sim, que ele foi o autor da carta aos Hebreus. Mas por vários motivos que não dá tempo a elencar agora, a gente deixa as 13 cartas que ele assina. E quando você pega essa carta aos Efésios, logo no primeiro versículo, o apóstolo Paulo vai dizer: eu, apóstolo Paulo. Ele vem usar o seu nome romano. O seu nome romano, Paulo. O seu nome de batismo era Saulo, uma homenagem com certeza ao rei Saul, porque Paulo era da tribo de Benjamim, que era a mesma tribo do rei Saul. Então, quando ele vai pregar para os gentios, era muito importante para ele ter essa ligação. Então, o seu próprio nome não é que seja mudado, irmãos. Era muito natural ele ter esse nome, já era o nome que ele deveria usar, por ele ser nascido em Tarso e ter cidadania romana, que era algo que os cidadãos de Tarso tinham por nascimento. Isso daí ajudou muito, abriu muitas portas para Paulo. Então, o apóstolo Paulo ele assina essa carta. Irmãos, existe aqui uma vírgula que eu quero fazer. Alguns teólogos, quando vão examinar alguns textos originais, não encontra Paulo assinando a carta, mas não encontra o destinatário. Então, algumas pessoas dizem que essa carta seria uma carta circular para aquela região da Ásia Menor, que era uma região que tinha muitas igrejas cristãs. Mas nós entendemos, irmãos, que essa assinatura, mesmo que fosse uma póstuma, ela vem acompanhada também de uma ligação muito forte de Paulo com a cidade de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja que ela exercia, irmãos, uma certa influência sobre as outras daquela região. Então, certamente, Paulo escreve, manda para Éfeso, e depois de Éfeso essa carta vai circular em toda a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, né, irmãos? Mas é importante você entender isso. Então, Paulo escreve, manda essa carta junto com outras cartas. Uma carta vai para Colosso, outra carta vai para a igreja de Filipos, essa carta vai para os Efésios e depois circula, todas as cartas circulam, irmãos. É importante a gente entender isso. Isso é uma boa introdução, para que você entenda o contexto. E além de Paulo assinar, ele reivindica aqui a sua autoridade apostólica também. Autoridade, né? Apostólica. Como que sendo chamado pelo próprio Cristo, né? Tirando qualquer dúvida a respeito da sua chamada, do seu ministério, e ele faz essa reivindicação também aqui na carta. Interessante, irmãos, o pastor Ronaldo, ele abriu um tema muito importante. O apóstolo Paulo, ele foi perseguidor dos cristãos. Ele foi um fariseu, um homem muito fiel e zeloso pelo judaísmo. E ele começa a sua carreira, ele aparece em Atos dos Apóstolos como perseguidor. Ele perseguiu e matou muitos cristãos. Quando ele se converte ao Senhor, Jesus busca ele no caminho de Damasco, e ele tem a salvação assegurada por esse encontro com Jesus, a igreja ficou, vamos dizer assim, com um certo temor ainda durante um certo tempo, e ele foi levado, irmãos, a um treinamento com Jesus na Arábia, passou um certo tempo, depois Barnabé traz ele para fazer parte de uma comitiva que pastoreou, irmãos, uma grande igreja. E quando ele sai para pregar o evangelho em muitos lugares, as pessoas não consideravam ele apóstolo, porque dizia assim: olha, mas os 12 foram chamados, andaram com Jesus, e ele tinha que buscar a afirmação do seu apostolado. Agora Paulo está no final de sua carreira. E Paulo, irmãos, ele agora somente cita eu, apóstolo Paulo. E ele não faz mais aquele, vamos dizer assim, não reivindica mais aquela autoridade, não defende tanto como ele fez nas primeiras cartas. Ele não faz mais. Ele agora, com certeza, a igreja de Éfeso não precisa saber quem ele é, porque eles sabem o quanto que Paulo é usado por Deus. Mas ele não deixa de dizer: eu sou Paulo, eu sou apóstolo de Jesus. E ele vai dizer: pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Irmãos, a chamada, a vocação
tem que vir do Senhor. E quando ela vem do Senhor, e a pessoa sabe que essa vocação, ela traz com ela garantia, irmãos, de que você, ao ser enviado, vai ter sucesso na pregação do Evangelho, a pessoa tem essa autoridade que Paulo tem. O apóstolo Paulo está na prisão. E aí o terceiro tópico diz, é uma epístola da prisão. Irmãos, Paulo diz, apóstolo Paulo, e isso lhe traz uma certa, vamos dizer assim, uma credencial. Mas em vários momentos nessa carta, na carta aos Filipenses, ele vai dizer, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. E é interessante, irmãos, essas 4 epístolas que são epístolas da prisão, epístolas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e a de Filemão. Amém? Isso. Irmãos, é interessante porque se alguns irmãos estavam temerosos pela vida de Paulo, estavam preocupados porque seu pastor, seu líder, o maior pregador daquele momento no Evangelho, estava passando por esse revés, como que eles iriam se sair? E Paulo olha para eles e diz assim, olha, eu sou prisioneiro de Cristo. Se eu estou nessa cadeia é porque Cristo quer. Se ele quiser me tirar daqui, ele me tira. E isso é uma das maneiras de se interpretar isso. Então, ele está preso por causa do Evangelho, mas muito mais porque Jesus colocou ele ali com propósito. Na hora que Jesus quiser tirar, Jesus tira. Essa era um pensamento de Paulo que muito me agrada. E como o nosso pastor Ronaldo disse, no momento de crise que nós estamos vivendo, nós temos segurança da nossa identidade, da nossa natureza como igreja. E entender que um homem como Paulo fez tudo que fez, passou por situações contrárias, mas em todos os momentos ele não perdeu de vista o porquê e quem chamou ele. E isso é interessante. No primeiro tópico a gente nota isso. Eu acho que é importante ele frisar também a questão da prisão, porque, como o senhor já falou aqui, o pastor Rondinelli, Paulo ele foi extremamente frutífero nesse momento de prisão, não só escrevendo as cartas, mas o relacionamento que ele tinha com os guardas, com a igreja, que estava ali, com a família do imperador. Então ele segundo a tradição, ele vai ganhar, ele vai pregar para toda a guarda pretoriana e para os da casa de César. Então. E quando ele vai dar uma saudação para a igreja de Filipos, ele diz, olha, os da casa do imperador, do César, vos saúdam, porque agora tinha gente salva em toda Roma, por causa das pregações. A cadeia para Paulo se tornou uma igreja, um ponto de pregação. E nós vemos isso no capítulo 28 de Atos. Por isso que eu digo, quando você entende o contexto, você tem ocasião para glorificar a Deus. Foi um gabinete pastoral e evangelizador, né? Ali ele escreve, ali ele determina a doutrina que há 2000 anos vem guiando a igreja do Senhor, e ali ele ganhou muitas almas que foram depois primordiais para que a igreja pudesse crescer na capital do império. Nós iniciamos falando aqui que Deus tem um propósito com tudo aquilo que ele faz, e nós podemos ver muito claro o propósito de Deus em permitindo Paulo passar por essas adversidades, né? Porque eu acho que ele faz questão de frisar, porque quando nós analisamos a carta, em especial essa que nós estamos analisando aqui, as primícias, as riquezas que nós vamos encontrar nessa carta, talvez se Paulo não se identificasse como estando preso, ficaria difícil a gente entender que alguém estando debaixo de uma situação tão diversa como essa teria condições de compor, de trazer algo tão profundo de parte de Deus e entregar para a igreja. E nós estamos aqui há 2000 anos já se passaram, e nós estamos aqui deleitando, vivendo, vamos dizer assim, sendo abençoado por um trabalho que foi feito dentro de uma prisão. E é base para a nossa vida cristã hoje a carta, né? As riquezas que nós vamos encontrar aqui. Só para terminar esse primeiro tópico, então, fica claro pela assinatura que o apóstolo Paulo escreve. Pela datação, irmãos, o apóstolo Paulo, nós sabemos que Félix, depois Festo, ele foi o governador da região da Judéia ali, onde Paulo estava quando foi preso, e que ele ficou mais ou menos 2 anos em Cesareia. Isso seria no ano de 58, 59.
ou no finalzinho de 59, no começo do ano 60. E ele vai até Roma. E então, possivelmente, por todo o contexto que você vê na carta, no livro de Atos, certamente, irmãos, o ano 61 e 62 é muito aceitável para ser a previsão de escrita. Irmãos, escute isso. Depois que Paulo ele é preso lá em Jerusalém, Jesus fala com ele no cárcere e diz para ele que era necessário que ele estivesse em Roma. E é interessante que ele está sendo preso lá na Judéia, mas Deus está preparando, irmãos, um navio, uma escolta e uma casa para que ele possa pregar lá em Roma. Irmãos, Deus tem uma obra para fazer. O modo que ele vai fazer, quem ele vai usar para fazer, pertence ao Senhor. A gente tem que ter mais fé, irmãos, que o Senhor é poderoso e é sábio. Com sabedoria ele projeta e com poder ele coordena o seu projeto. Amém? Eu acho interessante, só para encerrar o capítulo, esse primeiro tópico nosso, o último versículo. Paulo, versículo 30 e versículo 31, na verdade, do capítulo 28 de Atos. Diz assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Eu acho interessante o Lucas, irmãos, o escritor de Atos, escrever, olha, com toda a liberdade e sem impedimento algum. Ele estava preso, mas ele tinha toda a liberdade e não tinha impedimento algum. Hoje, parece que a gente vê impedimento em tudo. E parece que nós estamos privados da liberdade de pregar o Evangelho. A gente precisa de muita perfumaria para a gente ser crente. Muito projeto. Se tiver que fazer qualquer coisa, tem que ter uma confecção, tem que ter um banner, tem que ter um trabalho embutido. E aqui nós tem que pagar, tem que ter dinheiro, tem que ter recurso. E aqui nós vemos um homem prisioneiro, mas em liberdade espiritual. Nós vemos um homem que estava entre 4 paredes e com 4 guardas sendo trocado, de hora em hora ali, direto, sendo trocado essa guarda. Os pretorianos, que era a guarda mais, posso dizer assim, mais competente do Império Romano. Mas ele não via impedimento nenhum para pregar o Evangelho. E essa para mim é um mau ensinamento desse primeiro tom. Os próprios algozes de Paulo se tornaram alvo tornaram cristãos. Paulo ganha guardas, Paulo ganha prisioneiros, porque é ali onde ele ganha Onésimo, que ele depois vai chamar de filhos na fé. No capítulo 2, vamos ter que acelerar, porque dá vontade de falar tanta coisa, né, irmãos? Destinatário. Já falamos um pouco também, mas... Destinatário, irmãos, é bom a gente só entender, irmãos. Vamos trabalhar ele como um todo? Irmãos, a cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita, 600 mil habitantes. Imagina 2 mil anos atrás. É quase o tanto de pessoas que tem aqui em São José dos Campos. É muita gente. Litorânea, portuária. No Mar Egeu, onde tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, ou Afrodite. Quando você olha uma cidade como essa, onde é hoje, irmãos, a Turquia, você percebe, irmãos, a dificuldade de se pensar em evangelho, onde toda a cultura é contrária. A deusa Diana, irmãos, é a deusa da fertilidade. Então, seu culto é um culto muito sexual, muito erótico. E era portuário. Então, todos os barcos iam parar ali naquela pontinha do Mar Egeu. E aqueles marujos iam descer para buscar o templo de Diana, onde eles poderiam satisfazer seus prazeres carnais. E quando Paulo chega nesse local, Paulo precisa de algo muito especial. Porque agora ele está lidando com um local muito religioso e muito promíscuo ao mesmo tempo. Já imaginou isso? Tem muita religião, mas tem muita podridão moral também. Essa era a cidade de Éfeso. E Paulo chega ali, irmãos, e eu acho interessante a gente aproveitar, quando ele está debatendo isso agora há pouco, capítulo 19. Ele passou por ali,
falou para os irmãos, eu vou ter que sair, Deus está mandando eu ir para outra cidade, mas eu volto. E ele retorna. E ele retorna no capítulo 19 do livro de Atos. E ele entra na cidade e encontra 12 irmãos que já foram evangelizados, já tem, irmãos, posso dizer assim, até credencial, porque eles se chamam cristãos. Eles dizem para Paulo que já conhece o batismo de João. E quando Paulo pergunta para eles, mas vocês já são batizados com o Espírito Santo? Porque para Paulo era importante, primordial, que o cristão tivesse esse nascimento completo, tivesse confessado Jesus, batizado nas águas e fosse batizado com o Espírito Santo. Hoje a gente tem uma polêmica muito grande em volta disso, mas nós não temos que polemizar. Aqui nós somos assembleanos e nós temos que pregar o que o nosso credo dita. Aí a Bíblia vai nos dizer, irmãos, está na nossa revista, o pastor Ronaldo depois acrescenta e nos ajuda, mas ele vai dizer que ele chega a esses 12 irmãos, questiona e eles dizem, só conhecemos o batismo de João, não conhecemos esse batismo do Espírito Santo. Paulo traz eles às águas, batiza em nome de Jesus, para concretizar mesmo aquela formação deles como cristãos autênticos, porque, irmãos, o batismo nas águas é uma confissão pública, e eles agora estão confessando que Jesus é o Salvador da vida deles. Instantaneamente, eu acredito eles saem do batismo nas águas, em nome de Jesus, e Paulo coloca as mãos sobre ele, essa é a narrativa, e eles são batizados no Espírito Santo e falam línguas estranhas. E profetizam. Então, existe ali, irmãos, algo visível. Todos estão vendo o que está acontecendo. Irmãos, Deus está preparando uma igreja, um corpo de obreiro para a cidade de Éfeso. É uma cidade apodrecida na sua moralidade, com uma religião, irmãos, totalmente devassa, corrompida, e com um povo, irmãos, que gosta de ocultismo. Eles adoram o ocultismo. Paulo iria ali, não agora como mestre, que ele era o mestre da palavra, mas Paulo teria que demonstrar nas suas palavras também muito poder e autoridade espiritual. Não poderia ir com um corpo de obreiro vazio. Ele foi com um corpo de obreiro cheio do Espírito Santo. Eram 12 que se tornaram 24, 40, 100, e eu sei que a igreja de Éfeso se tornou milhares. E aqui nessa cidade, irmãos, capítulo 19, a Bíblia diz que Paulo, ele exerceu tanto poder espiritual, que fazia milagres, que expulsava demônios, e as pessoas começaram a ver os lenços de Paulo, o avental que ele usava, era levado para os doentes em casa serem curados. E você só vê isso no capítulo 19. Por quê? Porque de acordo com a necessidade da igreja, é o que Deus coloca como poder e autoridade sobre a vida dos crentes. Tem pessoas que me perguntam, por que não acontece tanto? Se você estiver num local cheio de conforto, que não necessite de nenhum sobrenatural, só o natural vai acontecer. Agora, se você estiver pregando e precisar de algo mais, peça que Deus vai dar. E é isso que acontece no capítulo 19, que você vê relatado na revista. A cidade de Éfeso, a religião de Éfeso, e aí nós vemos essa dificuldade. Acho que é importante abrir um parênteses aí, a questão daqueles 12 serem batizados nas águas, né, e imediatamente serem batizados no Espírito Santo também, né? Parece que era uma via de regra, né? A conversão já vinha acompanhado com o batismo do Espírito Santo também. Nós temos uma dificuldade nos dias de hoje, né? Estão menosprezando, desvalorizando estão dando menos importância, né, para o batismo com o Espírito Santo, mas quando nós olhamos aqui para a igreja apostólica, a igreja primitiva, nós vamos ver que fazia parte, né? Parecia que acontecia. Era discipulado, batizado, cheio do Espírito Santo, e já começava a pregar o evangelho para outros. Talvez esse era o motivador. Você tinha que já ser batizado para ser testemunha de Jesus. Isso. E hoje em dia as pessoas ficam na igreja vários meses, anos, e às vezes infrutíferos. E por não ter o desejo de ser testemunha de Jesus, às vezes não vê a necessidade também de ser batizado, cheio
poder, porque o poder é para isso. Ser batizado no Espírito Santo é para ser testemunho de Jesus. Ser cheio dos dons espirituais é para isso. Acontece duas questões, né? Pessoas que não querem ser batizadas, né? Porque não querem ser usadas. Exatamente. Pessoas que querem ser usadas, mas não querem realmente, por isso não buscam. Se você quer ser usado por Deus, você deve ser cheio de Deus. Isso é interessante. Então, aí o tópico 2 termina aqui, a igreja de Éfeso, fala um pouquinho da igreja. A igreja de Éfeso, irmãos, tem a cidade de Éfeso, cidade cosmopolita, mas extremamente, irmãos, corrompida na sua moral. Uma cidade difícil de pregar. Eu acho que é importante a gente perceber isso. Imagina você chegar falando de Jesus para um povo que não tem interesse nenhum numa vida diferente. O cristianismo, irmãos, ele trazia um modo de vida diferente. Para mim, esse é o maior desafio. Você pegar um povo que está acostumado a fazer de tudo, prostituição, idolatria, tudo que não presta. E de repente você chega e diz, esse aqui é Jesus, ele pode salvar a tua alma, mas ele exige de você santificação. Um nascer de novo. Tudo que você está fazendo, você tem que abandonar. Aquele que roubava não rouba mais, prostituía não prostitui mais, que mentia não mente mais. E essa transformação de vida, nós poderíamos pensar que era impensável, mas pelo poder do Espírito Santo foi possível. E nesse local tão diverso, nasce uma igreja poderosa. Essa igreja, irmãos, ela foi iniciada com Paulo. O apóstolo Paulo sai dali, deixa na mão, capítulo 20 vai dizer isso, de muitos presbíteros que ele formou, homens de Deus, que vai aparecer depois em outras narrativas das epístolas de Paulo. Apolo, Priscila, o próprio João também. Sim, aí quando chega mais para frente, Timóteo se torna pastor dessa igreja. Timóteo passa um bom tempo nessa igreja. Depois de Timóteo, segundo Irineu e outros pais da igreja, o próprio apóstolo João foi um dos pastores dessa igreja, lá depois do ano 80, quando ele estava já bem velhinho, ele foi pastor dessa igreja também. E essa igreja teve grandes homens de Deus pastoreando. Foi uma igreja muito forte. Ela aparece muito forte nas Escrituras. Vamos lá, tópico 3. Propósito e mensagem. Propósito dessa carta. O propósito da carta, Paulo ele não escreve essa carta para resolver problema, para trazer para resolver algumas questões que estavam acontecendo na igreja, mas Paulo ele escreve essa carta para pessoas que já estavam convertidas, né? Eu acho que o objetivo dele é trazer uma maturidade, né, para o seio dessa igreja. Ele não vai resolver problemas, não vai tentar solucionar nenhuma questões, mas ele tem o desejo de mostrar para aqueles crentes que Cristo é aquele que está no controle, né, do universo. E ele faz isso com uma maestria muito grande, né? A forma com que ele vai elencar os assuntos aqui que ele trata nessa carta, irmãos, a gente percebe que são riquezas, né? É bem interessante, irmãos, a composição da carta aos Efésios. Ela é uma carta muito teológica, mas ela tem uma teologia muito aplicável. É uma carta teológica pastoral. Quando você vê Paulo falando, o pastor Ronaldo falou, lá tinha muitos já convertidos, porém novos convertidos. Se você parar para pensar, você está vindo de um mundo de religiões pagãs, um mundo de ocultismo, de muito mistério. Aí eles falam que a religião lá é a religião de mistério. Era muita simpatia. Já viu isso? Quando tem cristãos que vêm para a igreja e traz nome de demônio, e gosta de horóscopo, e sonha com qualquer coisa, e quer que a gente dê para eles a revelação do sonho. Então,
Éfeso era assim, muito mística. E Paulo, quando ele vem falar de teologia, ele vem explicar primeiro, qual é o trabalho de Jesus na vida das pessoas. Segundo, o novo nascimento. No capítulo 2, ele é aquele texto áureo que ele fala da graça que vem trazer salvação, e não obra que vem trazer salvação. Por quê? Porque as religiões pagãs, eu acho que todas as religiões, ela tem uma questão de os seres humanos buscando agradar a Deus para conquistar algum mérito. E Paulo vem dizer aqui, não, aqui não. Aqui vocês eram perdidos, estavam vivendo a seu próprio modo, mas Deus manda Jesus e Jesus alcança vocês. E vocês estavam longe, agora estão perto. E aí ele vem trazer essa salvação. E aí no final do capítulo 2 ele vem trazer, olha, porque tem boas obras que já está sendo constituída por Deus. Foi Deus que determinou essas obras, para que vocês vivessem nelas. Vocês são feitura de Deus, quer dizer, Deus planejou e arquitetou vocês. A palavra feitura vem de poemia, que é uma obra de arte. E ele vem fazer isso na vida de vocês. Olha só como Paulo vai ser bem enfático nessa questão de mudança. Capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim, antes vocês andavam, vocês não andavam, vocês eram trevas. Quem veio dizer que andava em trevas é João, na sua epístola. Mas Paulo é mais direto, ele diz assim, vocês eram trevas, mas agora, quando Jesus trabalhou na vida de vocês, vocês são luz. Então vocês não vão andar em prostituição, vocês não vão andar como andava antes. Por quê? Porque a vida que eles tinham, alguns anos atrás, porque a igreja é nova, alguns anos atrás, vocês não podem viver mais. Vocês nasceram de novo. Mudou tudo. Eles estavam. Preste atenção na situação que ele vai trazer. Por que você acha que no capítulo 5 ele vai falar sobre família? Porque é uma cidade corrompida em prostituição. Não existia, irmãos, valorização do matrimônio. Os homens viviam em prostituição. Era cultual, era religioso ser um homem promíscuo. E ele vem dizer, agora não. Vocês agora têm uma esposa só. E a esposa pode acreditar que seu marido vai viver por você. Então ele vem trazer agora um ambiente diferente do que o povo está acostumado. É algo novo. Além da promiscuidade que tinha nos cultos, era regado a bebidas também. Bebida, porque o culto a Afrodite, o culto a Baco, era muito, muito junto. O deus do vinho, o deus do bacanal, né? É Baco. Então, é Dionísio. Então, quando você olha uma cidade como essa, se você pegar o capítulo 19 novamente do livro de Atos, vai dizer que as pessoas se convertiam e levavam livros de ocultismo até Paulo. E esses livros, eles eram muito caros e somavam muitos milhões de dólares, se fosse hoje. E eles eram queimados em praça pública. E isso causou um problema enorme, porque as pessoas daquela cidade começaram a acusar Paulo de estar destruindo o negócio daquela cidade. Veja que a preocupação de Paulo aqui não é de alguém que fundou a igreja e, vamos dizer, já passou meu tempo, tem outro cuidando. Paulo ele escreve e a impressão que dá é que ele é o pastor ainda daquela igreja, né? A preocupação com ela completamente. Dos cristãos com a maneira nova de vida que eles deveriam assumir, né? Uma postura diferente. Então Paulo ele vem destacando, né, a necessidade dessa mudança, da comunhão dos judeus com os gentios que tinham se convertido também. Então é algo assim bem interessante que... Irmãos, tem algo que eu tenho que falar. Eu sempre, quando eu estudo ou falo sobre a igreja de Éfeso, eu acho interessante o que Paulo enxerga, irmãos. Olha só que coisa profunda. Na carta, ele vai trazer o protagonismo, e todo o protagonismo sempre é de Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Você sabe Gênesis, Apocalipse? De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro. Tem gente aí querendo colocar outras coisas em primazia, não tem como. Não cabe. Só que Paulo traz Jesus tão próximo do ser humano, e esse ser humano se torna igreja por essa proximidade. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Jesus limpa a pessoa, justifica ela, adota ela. Então, quando acontece isso, o apóstolo Paulo vem trazendo um esclarecimento. Ele diz assim, essa pessoa
passa a ser família de Deus. Sobrenome dele é o sobrenome de Deus. Ele volta a ter aquela imagem e semelhança de Deus. E tudo isso a carta aos Efésios vai trazendo. Então agora preste atenção para você não me entender errado. Na carta aos Efésios, Jesus é protagonista sim, mas a igreja também tem protagonismo. Porque a igreja, irmãos, tem como sua base, seu fundamento, é o próprio Jesus. E como cabeça, o próprio Jesus. Então a igreja é o corpo de Jesus aqui na terra. Jesus, ele se expressa através da igreja. A igreja só é igreja se ela vamos dizer assim, se permitir expressar Jesus. E aí você vê isso muito claro na carta. No capítulo 3, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem dizer que a igreja é um mistério escondido, mas que agora é revelado. A igreja agora revela o projeto. O projeto de Deus era esse, fazer o homem retornar a ele através de Jesus. A igreja agora, templo do Espírito Santo, ela vai expressar o próprio Deus através da obra de Jesus. É interessante demais isso, irmãos. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele faz duas orações. Uma no capítulo 1 e uma no capítulo 3, verso 14 em diante. E ele ora para que a própria igreja tenha entendimento. Por isso que eu acho interessante, ele te manda uma carta expressando quem você é, sua identidade, sua natureza, seu propósito. Posição, né? Posição, assentado com Cristo nos lugares celestiais. Você está na terra. E eu imagino que ele estava ouvindo essa carta. Está vivendo sua vida, trabalhando, casando, noivando, vivendo sua vida. Às vezes adoecendo, às vezes sendo curado. A vida comum de um ser humano. Mas Paulo está dizendo para ele, mesmo vivendo essa vida normal, natural, você sabe que a sua natureza é diferente. Você está assentado com Cristo. E ele usa no tempo presente, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Quer dizer, o cristão, ele tem uma vida espiritual diferenciada. Ele é, irmão, cheio do Espírito Santo, e isso não é qualquer coisa, isso produz nele algo diferente. Eu acho que entender essa posição que nós temos em Cristo Jesus faz toda a diferença na nossa caminhada cristã. Né? É a parte mais importante de você estudar uma carta como essa. O cristão, às vezes, ele não consegue entender de onde realmente Cristo tirou e aonde Cristo tem colocado. Exato, essa é a questão. Eu acho que é extremamente importante entender isso. Da onde você saiu, nunca perca de vista. Você era pecador, perdido e condenado. E ele tira a condenação, te traz para perto dele. Te dá agora uma natureza diferenciada. E junto com essa natureza tem um propósito diferenciado. Quando você não sabe a sua natureza, você não cumpre o propósito. Não consegue. Quando você não sabe de onde vem, geralmente você não sabe para onde vai também. E aí ela fica perdido, fica sem função. E aí a carta vem explicando isso. Capítulo 3, ele ora que vocês entendam o que Deus fez através de Jesus por vocês, o amor dele e essa expressão. No capítulo 4 ele diz, olha, vocês devem trabalhar e esse trabalho de vocês vai trazer mais edificação, mais comunhão, é um negócio contínuo. E aí no capítulo 5 ele mostra essa natureza em ação, ele diz, ó, não vos embriagueis com vinho em quem há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Numa cidade como Éfeso, ser cheio do Espírito Santo era muito importante. Eu até faço uma atribuição a o vinho com a contenda, é o vinho com a bagunça, com a perca de sobriedade, de entendimento. Aí a pessoa faz besteira, traz para si problema, não tem equilíbrio para nada. Não tem equilíbrio. E aí quando você vê a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é como? Equilibrada. Totalmente. Ela sabe o que quer, para onde vai, ela pode ser útil. Não, a obra de Deus, as pessoas estão em volta. A pessoa embriagada, ela perde o equilíbrio da sua caminhada, a sua visão fica comprometida, aquilo que ouve tomada de decisão. Mas a pessoa cheia do Espírito Santo, a atitude é completamente diferente, né? E essa é a mensagem. No último capítulo ele fala sobre a batalha espiritual, porque se você entende sua natureza, se você entende o seu propósito, você vai entender que sendo filho de Deus, nós somos totalmente contrários a esse mundo. Nessa mesma carta ele diz que, que o príncipe desse século, que o diabo ele cega
e que nós estávamos cegos por tantas coisas que são vem bombardeando nossa mente. E o diabo produz isso. Imagina uma cidade dessa, que tantos livros de magia negra, de ocultismo, você imagina o culto ali diário, as crianças nascendo e se criando naquele ambiente corrompido. Peso espiritual. Aí você imagina Paulo chegando com algo novo. E agora ele vem falar de família. Os pais cuidando dos filhos, o marido cuidando da esposa e a esposa sendo submissa ao marido. E você vê que quando ele fala de uma igreja que entende o que é ser igreja, é atuante como igreja, militante como igreja, ele tem que olhar para a família, que é célula dessa igreja. E agora ele não olha a família como célula de uma cidade totalmente deturpada e corrompida. Ele olha essa família como célula da igreja, que é um organismo santo, que foi criado por Deus, instituído por Deus. E aí eu penso uma aplicação para esses nossos dias. Irmãos, tem muita gente 24 horas ligada, plugada no mundo, é crente, é cristão, já aceitou, batizou, mas ainda está ligado com o mundo, com as ideologias mundanas, muito interessado no mundo. E o cristão verdadeiro, ele pode viver, irmãos, o céu aqui na terra, no meio da poluição todinha que nós estamos vivendo. É possível nós sermos cristãos. Verdade. É possível. É necessário, não é só possível. Amém? Terminando, caminhando aqui para o último tópico, aliás, Rodinei, o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho em Éfeso e ele abala todas as estruturas da cidade, né? Não só religiosa, mas financeira também, porque existia uma questão financeira envolvida, o comércio da fé, com a cidade e com a religiosidade da cidade, né? Sabe o que é interessante, irmãos? Isso aqui é a pior coisa que eu posso falar hoje. Sempre quando Jesus entra em algum local, quando eu falo local, numa casa, ele muda tudo dentro da casa. Ele muda vamos dizer assim, o direcionamento. O que é valioso, às vezes perde valor. Isso. Quando ele entra numa cidade, ele também mexe com as matrizes da cidade. Quando ele entrou em Gadara, ele acaba com o comércio de porcos. Ele foi expulso da cidade, mas ele deixou uma família abençoada, uma pessoa liberta. E aquilo ali, com certeza, foi o princípio de algo maior. Quando eu olho essa questão em Éfeso, eu vejo a mesma coisa. Paulo, ele está somente pregando o evangelho, mas ele vai andando atrás dele, irmãos. Vai tudo sendo moldado, transformado. O que era valioso, o que era a religião vendida, agora não tem valor nenhum, porque Paulo está entregando uma religião verdadeira que salva e que é de graça. E aí você vê o ódio da sociedade contra ele. E eles explicam isso, nós estamos perdendo dinheiro. E ele fala isso no capítulo 2, né? Que salvação é pela graça, não provém de obras, para que ninguém se glorie. Não tem preço. Terminando então aqui, meus irmãos, chegando aqui ao final já concluímos aqui, né, a mensagem da carta. Cristo como cabeça da igreja, né? Cristo é o cabeça, irmãos. É o cabeça da igreja. Se alguma instituição que se chama igreja valoriza mais seu líder religioso, aquele camarada que às vezes é tão inteligente, tão carismático e tem aquela liderança tão efusiva, se você considera ele cabeça da sua instituição, então a sua instituição não é a igreja. A igreja, ela tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele ainda é o Senhor dos senhores e ele é o Senhor da sua igreja. Irmão, nós vamos devagar ainda nessa carta de Paulo aos Efésios. Parece que Paulo ele faz todo um conteúdo teológico, condensa e encaixa aqui dentro dessa carta. São 6 capítulos que parecem 200. Ele aborda assim, assuntos extremamente importantes para a nossa caminhada cristã. Chegamos aqui ao final, meus irmãos. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a vida dos irmãos. Próximo domingo nós estaremos aí avançando, né? Mais uma aula. E certamente Deus estará nos abençoando. Queremos louvar a Deus aqui por esse tempo que passamos juntos.
né? Agradecer a Deus pela vida do pastor Rondinelli, que esteve conosco aqui, enriquecendo essa aula aí de maneira incalculável, né? Nós estamos aqui, irmãos, a gente fica dando risada aqui, né? Apanhando um pouco aqui com todas essas questões aí. A questão tecnológica, a questão bíblica é tão boa, tão facilitada para nós, né? Mas Jesus é bom, Jesus vai nos dar graça. A maioria dos pastores, principalmente os pastores jovens, pregadores jovens, eles já tinham o hábito, né? Antes de entrar toda essa crise aí, nem imaginava estar. E nós que somos meio matuto, falo por mim, né? Da velha guarda. Mas, graças a Deus, temos auxílio aí de alguns jovens nos auxiliando, e certamente nós vamos, em breve nós vamos deixar de estar utilizando, vamos estar juntos, que é mais produtivo, né? E é muito melhor. Mas que Deus continue te abençoando. Próximo domingo estaremos juntos, avançando aí nessas lições. E aproveite aí, você que recebeu a revista em PDF, leia, né? Estude, aproveite esse tempo aí para se aprofundar, leia a Bíblia, né? Aproveite para ler a carta aos Efésios, poucos capítulos, leia 3, 4, 5 vezes. Alguns minutos da palestra, a carta toda, né? Muito pouco tempo você vai ler, você vai estudar, ler em versões diferentes, NVI, King James, corrigida, você vai ter uma dimensão maior. Quando você abrir a sua revista de escola dominical, que eu espero que esteja em mãos em breve, você já vai ter na sua mente os textos a que o comentário se refere. E eu fico muito feliz, eu quero agradecer ao pastor Ronaldo por essa oportunidade. Logicamente esse vídeo vai para o 31 de março, vai para o Morumbi, e para quem mais quiser aprender, nossa intenção, irmãos, como pregadores do Evangelho, pastores de ovelha, é levar o conhecimento da palavra. Nós não temos nenhum outro mérito, o nosso interesse é somente esse, que Deus venha trazer um avivamento bíblico para a igreja do século XXI, interesse por a oração e pela palavra, que seja assim em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, a minha parte é essa, e eu agradeço em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, pastor Rondinelli, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua vida. Vamos orar terminando a nossa lição da nossa escola bíblica dominical. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós queremos te agradecer por essa oportunidade, te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, Senhor, debruçados sobre a tua palavra, nos alimentando daquilo que o Senhor tem para nós, através da nossa escola bíblica dominical, Senhor. Fala conosco, desperta em cada um de nós, na tua igreja, o desejo, a fome de nos alimentarmos da tua palavra, Pai. Seja conosco, nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus.